Qual a data que Jesus vai voltar ao mundo? Muita gente se faz essa pergunta. Qual é a data que Jesus voltará? Será que Jesus voltará em 2025, 2026, 2030, 2050? Será que Jesus vai voltar no ano 3000? Eu me lembro quando eu era adolescente, alguém anunciou que Jesus voltaria no ano 2000. E foi um apavoro. Eu me lembro que eu fiquei com medo, eu era criança, não entendia muita coisa. Me lembro de gente que não queria sair de casa. Qual a data que Jesus vai voltar? Tem gente que anuncia data. Mas o que Jesus falou sobre isso? Qual é a data que ele vai voltar? É sobre isso que nós vamos conversar. Gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos meditar hoje Mateus capítulo 24, versículo de 37 a 44. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos. E aqui já vai a resposta para a pergunta que eu fiz no início do vídeo. Eu perguntei para você qual é a data que Jesus vai voltar. O próprio Jesus responde: porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Não sabeis. Compreendei bem isso? Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Qual a data que Jesus vai voltar? Será no ano 2050, no ano 3000? Jesus já deu a resposta para você. Não sabeis o dia em que virá o Senhor. Aliás, tem uma outra passagem muito emblemática que diz o seguinte, abra aí sua Bíblia em Marcos capítulo 13, versículo 32. Marcos 13, 32. A respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos, então preste atenção, ninguém na terra sabe, nem os anjos, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Que a gente não saiba, ok. Que os anjos não saibam, ok. Agora que Jesus não sabe qual é o dia que ele vai voltar, a gente vai precisar aprofundar isso. Porque a palavra diz que só o Pai sabe. Mas o próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então como é que Jesus não sabe se ele mesmo disse, eu e o Pai somos um? Eu quero me utilizar de um grande padre da igreja chamado Hilário. Quando Cristo nos ensinou que ninguém conhece o dia em que chegará o fim dos tempos, nem os anjos e nem mesmo Ele removeu de nós a necessidade de nos preocuparmos com a sua data. Jesus está querendo ensinar o seguinte, não se preocupa com essa data. Este é o ensinamento, para de se preocupar com a data. Não cabe a você se preocupar com a data. Ó imensurável misericórdia da bondade divina, desde que o Filho disse, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, não foi o que Jesus disse? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Sabemos que o Pai não lhe negou o conhecimento desse dia. É claro que o Pai não lhe negou o conhecimento desse dia. Se algo lhe fosse negado, ele não poderia ter dito que todas as coisas lhe foram entregues. Mas
como o Filho nos transmitiu tudo que o Pai lhe deu e a palavra de Deus não contém em si tanta segurança do futuro quanto as coisas já realizadas, foi estabelecido por Deus que a data do fim permanecesse indefinida. Dessa forma, ele nos concede amplo tempo para o arrependimento. Então, é claro que Jesus sabe o dia. Só que ele não tem autorização para nos dizer. Ele não recebeu autorização do Pai para nos dizer. E por quê? Para a gente não ficar preocupado com a data. Para que tenhamos tempo para o arrependimento, mas ao mesmo tempo nos mantém solícitos no temor do incerto. Ou seja, como eu não sei o dia, como eu não sei a hora, eu vou me preparar, porque pode acontecer a qualquer momento, como nos dias de Noé. Para que ninguém tenha ideia de uma data específica expressa por sua vontade, pois assim como no tempo do dilúvio, no curso normal de nossa vida, em nossos afazeres e sofrimentos, aquele grande dia aparecerá de repente. Essa palavra, então, não compete a você saber a data, porque o Senhor quer que você esteja preparado. Ele quer te dar tempo para o arrependimento. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou o seu poder. Então, na verdade, não compete a nós saber o dia, não compete a nós saber a data. O que compete a nós é a gente se arrepender e estar preparado a qualquer hora para a volta de Jesus. Então diga aqui para mim, comigo nos comentários, não importa o dia, não importa a data, o que importa é que eu preciso estar preparado para esse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.